Oi, oi, pessoa, tudo bem? Meu nome é Diva, você está aqui no canal do Poá Studio, que é o meu estúdio de crochê e de artesanato. E hoje eu quero conversar com você sobre copyrights, ou direitos autorais. Por que eu resolvi trazer isso aqui para você hoje? Eu estou começando, a compartilhar as minhas coisas e as minhas receitas na internet. Inclusive no meu blog eu tenho uma receita lá no momento que eu tô gravando esse vídeo, que eu estou vendendo, no caso, o PDF dessa receita. Eu também vou gravar o vídeo aqui para ficar aqui disponível para quem quiser, mas quem quiser também vai ter a oportunidade de comprar o PDF, fazer o download e ficar com esse PDF, seja no computador, no tablet, no celular ou até mesmo imprimir. Pode fazer o que você quiser. O que você não poderia fazer, com a minha receita é simplesmente copiá-la e dizer que é algo seu. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Existe, assim, lá fora, uma cultura muito grande que eu, inclusive, acho maravilhosa, que é quando os designers, eles produzem as receitas, chamam testers, pessoas para testarem a receita, para fazer algumas correções, dependendo ali do que é, principalmente por causa do tamanho, do número da amostra que normalmente é feita, tamanho da agulha e tudo mais. Inclusive, eu fui tester da Tanja, eu sou apaixonada nas receitas dela. Eu fui tester dela por um tempo. E, assim, eles vendem isso. Eles vendem, as pessoas compram e produzem as próprias peças. E isso é fato. A questão é que em algumas dessas receitas existem o que você pode e o que você não pode fazer. No caso da Tanja, tá lá escrito na receita que você só pode fazer para você. É individual, intransferível, você pode pegar a peça e fazer para você. Mas você não pode pegar a peça, fazer e vender essa peça. Pelo menos é o que eu vi que está escrito em algumas receitas que eu adquiri. E até aí tudo bem, Divana, pode me chamar de Diva, mas é Divana. Eu não tenho o intuito de pegar uma receita, comprar, produzir a peça, em específico de vestuário, que é o que eu acho um pouco mais complicado de acertar, e vender essa peça pronta. Pode ser que você encontre alguma disponível quando eu for fazer isso, principalmente para liberar espaço aqui em casa quando tem muita receita, muita coisa pronta, mas não é uma via de regra. Eu não vou pegar e vou fazer isso. Então eu quero fazer as receitas para que as pessoas possam comprar, assistir e produzir as peças e possivelmente vender. Só que isso é algo que eu vou fazer, mas não é algo que todos os designers fazem. E o que acontece? Supondo, a gente não tá muito longe, tá? Eu vou te dizer a verdade, a gente não tá muito longe disso acontecer, porque isso acontece bastante, principalmente quando é algo artesanal. Mas suponha que eu compre a receita, lá tá falando que é só pra eu pegar a peça e fazer pra mim, mas por alguma razão eu decida que eu vou pegar essa peça e vou fazer pra vender, sendo que a receita diz pra eu não fazer isso. Eu estou, o quê? Eu tô infringindo um direito autoral da pessoa que produziu a receita, por mais que não seja ela que esteja fazendo a peça. Então, os direitos autorais é basicamente um tipo de acordo, sabe? Daquilo que você pode ou que você não pode fazer. E é essa mensagem que eu gostaria de conversar com você hoje, porque isso só foi a introdução e só foi um exemplo, tá? Então, no fim das contas, o que é o direito autoral? Eu tô com uma cola aqui, então vou olhar pra você e vou olhar pra cá, tá? Bem do ladinho. O direito autoral é um direito legal que protege obras intelectuais, como textos, músicas, imagens e vídeos, tá? Exemplos, garantindo ao autor o direito exclusivo de usar, produzir e distribuir a sua criação. Ou seja, obras intelectuais / obras artesanais também, tá? É um exemplo que não tá aqui no texto, mas que faz parte. Vou deixar claro pra você que isso faz parte. Ou seja, esses direitos dão ao autor a capacidade de dizer, olha, eu estou produzindo essa obra, então você pode pegar essa obra e imprimir e colar no seu apartamento.
O que você não pode fazer é pegar essa obra, imprimir e dizer que é sua e replicar como uma segunda forma de vender algo que, na verdade, foi eu que produzi. Isso é um direito legal do autor para fazer essa obra, tá? E é algo que acontece bastante na internet hoje, infelizmente, é que muitas pessoas pegam as obras dos artistas, seja livro, seja texto, seja uma obra de arte, seja um artesanato, pega aquilo, compra de uma outra pessoa, produz, vai vender e diz que aquela obra é dela, né? Ela pensou em tudo, ela fez o desenho, então é dela. Na verdade, não. Você reproduziu algo que o autor disse que você poderia fazer e poderia vender. Mas a diferença é, por que você disse que foi você que idealizou tudo? Isso já é algo que infringe esse direito legal do autor, tá? Que são direitos... O que isso traz pra gente com relação às obras protegidas? Porque é aí que tá o negócio. Muitas obras, elas vão trazer explicitamente o que você pode fazer e o que você não pode fazer. E fica a critério de quem compra dizer ou escolher, acho que escolher fica muito melhor, escolher o que vai fazer com aquilo ou não, sabe? Algo que está extremamente fora do controle do autor, por mais que ele já tenha explicitado, tenha escrito ali o que ele gostaria que você fizesse com aquilo que você está comprando, né? E isso abrange a questão das obras protegidas, que eu acho que você já viu, né? Que tem um Czinho com uma bolinha, que na verdade significa copyright, e que existem alguns níveis de direitos, né? Tem o 0, que é o livre, tem o 1, o 2, o 3, até chegar ao nível muito mais, assim, crítico, que você não pode fazer nada, você só pode ter aquilo, tá? Eu não vou chegar aqui e ficar falando muito tecniquez, o que é cada um desses, porque não é o intuito. Porque o intuito mesmo é a gente ter uma conversa sobre esses direitos, tá? Então, uma obra protegida, ela abrange qualquer obra original e fixa em um meio tangível, como livros, músicas, filmes, softwares, fotografias, ilustrações e obras de arte. Então, normalmente, todos esses itens são protegidos. Um grande exemplo que a gente tem aqui no YouTube é que sempre que você vai subir um vídeo, ele faz uma verificação de direitos autorais. Sempre. É via de regra. Tá ali. Quando você vai subir um vídeo, ele faz o check de direitos autorais. Ele verifica se existe algum som que você está infringindo, né? Não é um som livre. Ele verifica se você está mostrando ou lendo alguma coisa e no momento que você lê alguma coisa, se você não está dando assim o devido crédito daquele texto, ele pode fazer esse check também. Então, é o básico do básico para que você consiga trabalhar, escrever alguma coisa que te pertence e subir para que as pessoas... Subir assim, eu digo no vídeo, tá? Subir para que as pessoas consigam aproveitar aquilo de alguma forma, tá? Isso é relacionado às obras de arte, isso é relacionado ao artesanato, isso é relacionado a filme, relacionado a música, relacionado a tudo que existe um dono, tá bom? Existem também os direitos morais e patrimoniais relacionados a isso. No caso que os direitos morais reconhecem a autoria e a integridade da obra, e o patrimonial é o direito de explorar economicamente a obra, caso de venda, reprodução, licença, etc. E aí que entra o meu ponto principal aqui, que é a questão do artesanato, tá? No artesanato, a gente tem o direito moral de reconhecer a autoria e integridade daquele artesanato que foi feito ou daquela ideia que foi passada. Então, no momento que você compra uma receita, você também está se dispondo moralmente a dizer, eu estou comprando essa receita e, por mim, tudo bem, eu segui aquilo que a dona dessa receita está falando para eu fazer. Então, se a dona da receita está falando para eu usar a obra, usar aquela receita para produzir uma peça, mas é de uso individual, a peça tem que ser usada só para mim, eu não posso vender,
eu estou dizendo, tudo bem, eu vou comprar isso, eu sei que eu vou conseguir fazer o que eu quero fazer, só que eu não posso vender essa peça. Não tô dizendo que você não pode dar de presente, já é uma outra história, tá? Mas você não pode se valer economicamente daquilo. E existem pessoas que vão vender a receita e dizer, olha, a receita tá aqui, você pode usar esse material, e esse aqui é o preço de venda que você pode vender a peça pronta. No caso, a peça tecida, não a receita, tá? Todas as receitas que você for encontrar na internet, você pode ter certeza que o requisito mínimo é não pegar aquela receita que você comprou e vender aquele PDF que seja, aquele livro que seja dizendo que é seu. Você não pode simplesmente pegar aquilo, fazer uma cópia e dizer que é seu e começar a vender. Isso já infringe esses direitos de autoria da pessoa original que fez. E a gente não precisa ir longe, tá? Eu acredito que se você tá aqui, você também acompanha muitas pessoas que fazem receita na internet. Você já viu em algum momento ela dizendo, olha, me falaram, eu encontrei uma página X que copiou uma postagem minha dizendo que é dela. Eu precisei pedir para as pessoas irem lá e dizer que aquela postagem estava infringindo o direito autoral, dizendo que é dela, mas não é, que na verdade é minha. E o Facebook e o Instagram derrubou, por exemplo. A gente não precisa ir longe. Tem duas pessoas recentes. Tem a Emma Makes, que eu sigo aqui no YouTube, ela é maravilhosa, eu sou apaixonada nas peças dela. Que uma empresa estava simplesmente vendendo uma receita que é dela, a foto é dela, assim, é idêntica a foto dela. E ela conseguiu que derrubassem a propaganda que estava sendo feita no Facebook e no Instagram, ela conseguiu que isso acontecesse, mas eu não sei se saiu do ar, eu não sei. Mas eu sei que ela conseguiu pelo menos derrubar a promoção dessa campanha que eles estavam fazendo em cima de algo que ela fez, dizendo que foram eles que fizeram e não ela. Tem também uma bordadeira, que eu acho as obras dela maravilhosas. Ela foi, sim, uma das grandes razões para eu começar a, no mínimo, ter aqui o material para eu começar a bordar. Eu ainda estou descobrindo o meu estilo, mas é a Sina Crafts. Se você entrar aqui no YouTube e pesquisar o nome dela, você vai ver cada coisa maravilhosa. A mulher é muito talentosa. Ela diz que é uma prática de anos e anos e anos, e você consegue ver todo o carinho, todo o cuidado em cada uma das coisas que ela faz, cada um dos bordados. E ela é, assim, uma das campeãs que eu vejo das pessoas simplesmente copiando, pegando os vídeos dela que ela faz, ela ainda inclui o arroba dela, Sina Crafts, em todos os vídeos, compartilhando, dizendo que é deles, pegando vídeo que não tem permissão de remixagem e postando em outras páginas sem falar com ela, se perguntar se podia ou não. Não é porque tá na internet que pode fazer qualquer coisa, não é assim que funciona. Teve um caso que ela colocou a arroba dela e essa outra conta colocou o arroba dessa conta, que não é dela, em cima do arroba dela. E ficou rodando. Eu fiquei assim, gente, mas até que ponto que a gente chegou? É isso que tem a ver? Isso tem, sim, a ver demais, assim, com essa questão dos direitos autorais, sabe? Não é porque tá na internet que a gente pode fazer o que quiser, né? Eu ficaria extremamente triste se chegar um momento de eu fazer algum vídeo, permitir remixagem, a pessoa simplesmente pegar ali e dizer que é dela. Eu ficaria chateada, eu iria com os meus direitos, já que esse é um vídeo que eu fiz, né, que a pessoa não me pediu permissão para fazer isso. Eu com certeza iria atrás para tentar derrubar, não tem o que fazer, né? E esse é um cuidado que a gente tem que ter, principalmente com as receitas, principalmente com as obras, principalmente com os livros, principalmente com tudo aquilo que a gente vai comprar e que não é nosso. É moralmente bom e a gente ainda se sente muito feliz em poder dar os créditos para as pessoas que realmente fizeram aquilo acontecer, principalmente quando é algo assim extremamente bonito, que vai dar assim um retorno incrível, né? E seguir, claro, aquilo que a gente acordou em fazer no momento que a gente fez a compra.
tá? Mas, tá. Eu fiz a peça e eu tô seguindo certinho. Existe algum momento que a pessoa perde essa questão dos direitos autorais? Existe uma duração? Sim, é geral, mas não é assim, via de regra, tá? E é isso que eu gostaria de deixar bem claro aqui. É geral, mas não é via de regra. O que que é? Geralmente, dura toda a vida do autor, mais 70 anos após a sua morte, tá? Só que isso varia conforme o país. Então, os direitos autorais, eles ficam ali com o autor por um período bem longo do tempo, que é durante a vida dele, mais X anos. Isso vai depender do país, isso também vai depender muito do acordo que a família for fazer, né, no momento da morte do autor. Por exemplo, um caso muito especial é o caso do Tolkien, né? Que ele morreu faz um tempo e os direitos autorais agora estão com a família dele, né? Não, a obra não é pública mais. Você precisa de permissão, porque é dele e algumas pessoas detêm os direitos autorais das obras. O mesmo com qualquer outra coisa, tá bom? O domínio público, o que acontece? Porque daí, a partir do momento que os direitos autorais expiram, ele vai para o domínio público. Ou seja, ela se torna livre para uso, reprodução e modificação sem necessidade de autorização ou pagamento de qualquer tipo de royalties. É comum isso acontecer? Algumas vezes, sim. Eu já vi isso com relação, por exemplo, a alguns softwares. A empresa ainda possui, né, software, ela ainda fez, só que passou de 20 anos depois que o produto parou de ser vendido no mercado, pode ser que ele entre em domínio público. A empresa ainda pode, claro, né? Peraí. Apagou aqui, simplesmente as luzes apagaram. Deixa eu voltar, deixa eu pensar onde eu estava. Assim, as empresas, claro, né, podem simplesmente falar, não, você não pode usar depois que o tal do software, por exemplo, né, foi descontinuado. Mas existe essa regra. Porém, claro, varia de país para país, então isso precisa ser analisado, tá? Limitações e exceções. No caso, uso justo, em inglês o pessoal usa fair use, mas existe algum uso justo dessa obra. E eu vou dizer mais uma vez. No artesanato e nas receitas que a gente compra, nas receitas que a gente segue na internet, normalmente o autor ele vai dizer até que ponto você pode ir, tá? O ganhar dinheiro com obra que não é sua vai ter algumas limitações. Então você pode sim comprar, você pode sim usar para fazer as suas peças, mas aquilo que você comprou, o papel, você não pode revender. Mas dependendo do autor, ele vai dizer, olha, você pode vender a peça pronta. Então, os direitos ali estão bem esclarecidos, tá? Limitação e exceção. Permite o uso de partes da obra sem autorização em casos específicos, tá? Como educação, crítica, reportagens e paródias. Mas isso varia de país para país, não é via de regra. Então, por exemplo, eu quero pegar alguma coisa e quero ensinar, eu tenho um livro aqui que eu posso fazer isso. Eu posso usar aquele livro para ensinar, mas eu não posso usar a obra inteira. Eu posso usar parte da obra e eu preciso dar os devidos direitos autorais. Eu preciso dizer de onde que eu estou tirando aquilo para citar o autor como um direito moral meu, para eu simplesmente não pegar aquilo, tomar para mim e dizer, olha, isso fui eu que fiz, sendo que não é um pensamento meu. Tá? É sempre bom referenciar as pessoas que realmente produziram aquilo para que todo mundo fique feliz. A pessoa que viu aquilo, achou interessante, possa comprar a obra, caso se interesse. Você fica feliz e alegre porque você está ajudando outra pessoa e as outras pessoas também vão confiar em você, já que você está fazendo certo, tá? Existem exceções? Sim, existe muita exceção. A gente percebe isso muito hoje claramente, né? Pela internet afora. Mas assim, é extremamente importante, sabe? Que a gente faça o certo. Pelo menos eu gosto,
E é isso que eu vou fazer. Sobre o registro dos direitos autorais agora, tá? Não é obrigatório para proteção, mas é importante que você tenha uma segurança jurídica dependendo daquilo que for o caso, tá? Então, por exemplo, você tem um nome que você usa bastante e que você acredita que esse nome deva ficar registrado, tá bom? É interessante que você faça isso para que outras pessoas não possam reutilizar, né, esse nome, ficar famoso por um nome que é seu, você já está usando, tá? Isso é extremamente importante. Caso cheque, tá? Sobre infringimentos e penalidades. O uso não autorizado de uma obra protegida pode gerar processos civis e criminais, além de indenizações, bloqueio de conteúdo e até sanções penais. Ou seja, não é algo bobo. Não é algo bobo. É algo que a gente precisa tomar cuidado para que seja feito da forma correta, tá? Então, se você acredita que é algo bobo essa questão de reutilizar obras de outras pessoas, que nada vai vir ao seu encontro, na verdade está errado, tá? Podem existir sim sanções penais com relação a isso, principalmente se o autor ele quiser ir mais longe. Se você ganhou muito dinheiro com uma obra que você disse que é sua, mas na verdade não é, você pode ter certeza que pode ser que você precise devolver esse dinheiro se o autor ele quiser te processar, tá? E provar que é coisa dele, tá bom? Licenciamento, tá? Permite que terceiros usem a obra mediante contrato, que é onde você, no caso, você fala assim, olha, tá bom, eu vou assinar o contrato e vou fazer uma receita artesanal para você, porém eu quero receber X% em cima de sua venda. Isso tem que estar em contrato e isso é um tipo de licenciamento de obra / licenciamento de direito autoral, tá bom? Pode ser exclusivo, não exclusivo, gratuito ou remunerado. Tudo isso precisa estar em contrato, tá bom? E copyright na era digital, que esse é um dos maiores desafios e é algo que eu tô tentando aqui falar com você sempre, tá? Que é o nosso último tópico aqui. Desafios relacionados à internet, redes sociais, NFT, inteligência artificial e compartilhamento de conteúdo online, tá? No caso, inclui temas como proteção, pirataria e monitoramento. Copyright na era digital, gente, não é brincadeira. É muito fácil você encontrar algo, dizer que é seu e começar a compartilhar. A internet é gigantesca. Né, a gente está falando aí de bilhões de pessoas utilizando em diferentes países. E é algo extremamente sério, tá? A gente precisa tomar cuidado, a gente precisa ter noção daquilo que a gente está fazendo. A gente precisa ter consciência de que as obras que as pessoas fazem, naquela obra, ela dedicou tempo, ela dedicou a criatividade dela, ela dedicou, assim, muito tempo, principalmente testando para ver se dava certo, para ver se não dava, para depois de muita luta ela conseguir pegar isso tudo, produzir, botar na internet para vender, para ganhar ali o seu dinheirinho extra, caso esse for, né, o objetivo, ou ensinar para as pessoas aquilo que ela aprendeu com aquela experiência e alguém chegar ali, puxar tudo e dizer que não, foi ela que fez. Isso acontece muito em diversas áreas, não só na área do artesanato, né? Então, assim, o meu pedido aqui, compartilhando isso com vocês, vamos tomar cuidado, né? Naquilo que a gente for pegar na internet, as receitas que a gente for fazer, pra gente tomar cuidado naquilo que o autor tá te pedindo da receita. Se ele te diz pra você, simplesmente compra, mas faça peça, mas não vende essa peça. Você tá ciente disso, sabe? Se o autor diz, não, compra a receita, você não pode vender o PDF que eu fiz e você não pode fazer uma cópia para vender. Porém, você pode pegar a peça, fazer a peça ficar pronta e vender, sabe? Já é outra história. Eu acho que a gente pode, né? A gente tem uma liberdade de escolha muito grande hoje, né? Porém, a gente precisa ter consciência, tá? Eu fui inspirada nesse vídeo porque é algo que eu quero fazer. Eu tenho algumas receitas, né, que eu já fiz o PDF. Eu vou subir no site para venda por um preço simbólico,
Eu vou também gravar alguns vídeos para que fique aqui caso você queira fazer, tá? Porém, eu vou pedir simplesmente a questão dos direitos. É importante que a gente dê valor ao tempo que as outras pessoas estão tendo para produzir algo que a gente gosta e que a gente quer aprender a fazer. Eu vou dar um exemplo que é essa blusa aqui. É o projeto Framed, que eu compartilhei alguns shorts do desenvolvimento dela. Demorou um tempinho para fazer. Esse ponto, o ponto Framed, é de um livro que eu comprei, de receitas, que é um livro maravilhoso. É o livro assim, que eu mais tenho apreço, porque é um dos livros mais completos e mais bonitos que eu já vi do crochê relacionados à biblioteca de pontos, assim. Não só a minha biblioteca de pontos que tá na playlist aqui, mas ao livro físico. Eu vou querer, assim, eu tô quase terminando de escrever essa receita para compartilhar com vocês. Tanto escrever para compartilhar no PDF, quanto para gravar um vídeo de como que faz a peça. Só que, poxa, o Brasil é meio conhecido, né, por pirataria, essas coisas. E é algo que eu não quero que o nosso país, no fim das contas, seja realmente conhecido. Quero que a gente seja conhecido por pessoas criativas, pessoas felizes, pessoas que se apoiam. Principalmente no artesanato. Então, eu quero escrever receita? Sim. Quero fazer receita e compartilhar com vocês? Sim. Mas eu também gostaria de que quem for pegar a blusa e fazer, diz, olha, eu aprendi essa receita com a Diva lá do canal Poa Studio. Lá no canal dela tem algumas receitas e eu espero que você vá lá também, olhe, crie, caso você queira, porque eu gostei. Isso é algo que eu gostaria de ouvir. E é esse o meu objetivo aqui hoje, tá? Trazer essa consciência da gente ter apreço pelos trabalhos das outras pessoas, por tudo aquilo que a gente está criando. E também, né, claro, transformar o nosso mundo do artesanato, que é um mundo grande, cheio de obras lindas, e que merece, né, ser reconhecido como um povo unido que se apoia. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, se você curtiu, curte. Se você quer continuar aqui recebendo as novidades do canal, se inscreve. Se você quiser continuar recebendo realmente todos os vídeos que eu posto cada 2 dias, ativa o sininho também para você receber as notificações. E é isso. Eu te vejo no próximo vídeo, que com certeza, provavelmente, vai ser mais um ponto novo que eu vou ensinar aqui, tá bom? Beijo e até mais.